Então tá, nós vimos na nossa proposta a introdução, a produção e o feedback. A introdução pode ser feita com animações, com uma contação de história diferente, vídeos do YouTube, músicas do YouTube. Posso ensinar uma brincadeira, posso dar uma ideia para ser feita em casa com as crianças e os pais, certo? Tenho várias propostas que nas atividades elas ficam mais claras. Na produção é a hora que eles colocam a mão na massa, é a hora que eles vão executar aquela ideia, brincar com brincar com o jogo que eu sugeri, vão fazer algum trabalho manual, algum craft, que é bastante comum nessa fase, certo? Beleza. Depois que eles produziram, o que eu posso fazer com aquilo? Feedback. Então aqui tem algumas opções, né? A plataforma do Flipgrid, ela possibilita bem esse formato, tá? Mas não quer dizer que você tem que utilizar ela. Então eu posso pedir para os pais me escrever um texto e me enviar uma coisa curta, né? Um relatóriozinho, ou menor ainda, um comentário, um feedback em forma de texto. Eu posso pedir para os pais publicarem fotos para mim na plataforma, ou enviarem via WhatsApp. Eu posso pedir um videozinho pequeno deles produzindo. Por isso que a plataforma é bom nesse sentido, ela é boa nesse sentido porque se você pedir para os pais ficarem enviando videozinhos pelo WhatsApp, isso vai dar um trabalhão para você. Depois catar tudo isso, botar numa pasta, tirar do celular, passar para o computador, fazer uma montagem. Também tem a questão via e-mail, entrega via e-mail, envio via e-mail dessas fotos ou de algum de alguma atividade. E a última opção aqui que nós teríamos é eles guardar essas atividades em uma caixinha, em um portfólio, e depois trazer todas para a escola, que é onde você pode fazer toda uma retomada, uma feira, pode colocar numa mostra com os pais, uma mostra que tem um dia que tem a família na escola. Então você já vai ter um material amplo para isso, tá? E vai ser um material para você trabalhar as primeiras aulas presenciais. Retomar tudo isso, retomar esse processo. Vai ser necessário retomar esse processo, ok? Então tenham isso em mente, fiquem tranquilos, tá? Não queira que vocês consigam atingir o resultado que vocês teriam em sala, certo? Trabalhem, deem o seu melhor, mas vocês são seres humanos, nós somos seres humanos, ok? E nós estamos numa época de adaptação também, então fiquem tranquilos. Deem o seu melhor e o seu melhor vai ser o suficiente. Na volta, pega todo esse material e retoma com eles. Todos esses crafts produzidos e retoma com eles aquele vocabulário, aquelas produções, certo? Vamos falar um pouquinho agora de cronograma. Quando nós fazermos nossos encaminhamentos, nós não vamos ter o tempo de aula como base, não mais. Então, por exemplo, eu tenho uma aula na segunda e na terça. Meu Deus, eu tenho que fazer um vídeo de 45 minutos e mandar para casa uma atividade que ele passe 45 minutos, que é o tempo da minha aula. Não, isso não existe mais em encaminhamento online, tá? Não se estresse com isso, até porque eh, a criança não vai ter como ficar 45 minutos na atividade, tá? Não é geral isso. Então, eu não vou planejar baseado no tempo de aula. Vamos dividir nossas aulas em momentos, tá? Que é o que vocês vão ter que apresentar no cronograma e num planejamento, provavelmente, para a equipe de vocês pedagógica. Sobre o planejamento, eu vou até deixar um template, um dos links aí num dos vídeos, nesse vídeo aqui também, de um modo bem simples, tá bom? E eu comentei com vocês sobre a BNCC. Eu acredito que a BNCC no planejamento vai dar um embasamento muito mais profundo e vai deixar o planejamento, digamos, com um teor mais, vou soar repetitivo, embasado. Por quê? Porque se houver algum questionamento, não. O professor está fazendo com base no documento que rege a educação, que é a BNCC, certo? E é bem fácil de utilizá-la. Você pode ir na internet baixar o documento
e vai lá na educação infantil, pega os campos, se é uma atividade de experiência, vai no campo de experiência e copia a competência que tem a ver com a sua aula e cola na tabelinha ali do planejamento, tá? O nosso intuito não é vender nenhum produto, mas nós temos na loja também um planejamento todo feito, com todo esmiuçado da educação infantil da BNCC, com conteúdos de inglês para educação infantil. Tem um organizador de conteúdo onde você pode dividir o conteúdo em bimestre, trimestre e não se perder depois para saber o que já foi ensinado, o que não foi, o que tem que ser retomado. Tem template de planejamento para entregar para a escola com base na BNCC, tudo alinhado, tudo certinho, completinho, esmiuçado para você, tá? Lá na loja do Facebook vocês conseguem encontrar. Mas vamos lá então. Aqui vocês têm um cronograma, a parte azul é a introdução, a parte verde vai ser o tempo de produção e a vermelha é o feedback. Por exemplo, se eu tenho 2 aulas semanais, eu vou planejar 2 momentos e não 2 aulas de 45 minutos. Eu tenho aula na segunda e na terça. Então, na segunda, eu vou encaminhar para eles a introdução, que nós vimos, né? Então, vou fazer aquele videozinho, vou passar uma animação para eles assistir e depois gravo um videozinho do e-mail dizendo a atividade que eu quero baseado naquilo. Na terça, eu não vou encaminhar outra coisa, não. Na terça, ele vai produzir aquilo que eu encaminhei, certo? 2 aulas semanais. Pronto, dei as minhas 2 aulas semanais. Se acaso eu tenho 3 aulas, eu vou fazer 3 momentos. Eu encaminho no primeiro momento, né, a introdução, e os 2 próximos momentos eu posso deixar para fazer produção. Pronto. Se você trabalha com oficinas à tarde, enfim, oficinas de meia manhã, de uma tarde toda, também planeje um momento que contemple todos, tá? Que contemple as 3 etapas aqui dos 3 tópicos. Faça uma introdução, produção e pode fechar com um feedback depois, pedindo, encaminhe essa atividade, utilize o Flipgrid ou guarde a atividade para a volta, mande um feedback, pode utilizar murais online, enfim, fique à vontade. O bilíngue, que é todo dia, eu deixei um momento especial para o feedback, tá? Então, o projeto bilíngue, eu vou fazer uma introdução, então, com o encaminhamento. Eu vou dar mais dias para produzir. Por exemplo, eu tenho aula de segunda, terça, quarta e quinta e sexta. Na segunda eu faço a introdução, eu deixo terça, quarta e quinta para a produção. E na sexta eles devem finalizar essa atividade, entregar o vídeo, mandar o feedback, ou enfim, é o prazo final da atividade, tá? De entregar. Que aí você tem que ter o retorno ou feedback tem que estar no quinto dia, tá? Não quer dizer, eu só não explicitei aqui nas outras aulas, tá? Mas é sempre bom você deixar nas orientações o prazo de entrega ou qual vai ser o destino final daquela atividade, qual vai ser o feedback daquela atividade, certo? Assim fica muito mais simples e você consegue respirar, tá bom? Esse cronograma aqui também está disponível aqui, eu vou deixar todo o material assim que finalizado disponível também na página, tá? Eu acho que foi bem simples de entender ele. Vamos para a avaliação. Talvez você tenha que finalizar esse bimestre, quem sabe o trimestre, trabalhando online com eles. E vai chegar o momento que você vai ter que fazer a avaliação descritiva. Aqui tem algumas das formas ou das frases que você pode utilizar na sua avaliação descritiva baseado nesse período, tá? Então, por exemplo, é um aluno que interagiu e retornou atividades online, demonstrando contato com a língua, tá? Quer dizer que ele produziu, devolveu e, enfim, manteve esse pequeno contato com a língua durante esse período. Eu posso colocar também, por exemplo, os mais pequenininhos que os pais ficam bem em cima com o maternal. Oh, meu Deus, ele está fazendo inglês, não está falando. Os pais não entendem o processo, como o processo é natural, que o aluno não vai chegar em casa e dizer o que tu aprendeu em inglês.
O aluno não vai saber responder, porque ele não aprendeu uma coisa, ele vivenciou o momento todo, sabe? E quando chegar o contexto, o momento certo, ele vai reproduzir aquilo que ele aprendeu, de uma forma natural e não sob pressão. Então vocês podem colocar também que a pessoa, que o aluno tal, está em processo de familiarização com a língua. Quer dizer que ele está ali, ó, está evoluindo, está nos primeiros contatos, é a primeira semana de aula de inglês, não tinha antes, então ele tem que passar por esse processo, certo? Também uma outra sugestão para vocês colocarem na avaliação descritiva é que a pessoa que entregou, tá, demonstrou engajamento durante o período de atividades online. Assim como a primeira linha, a terceira também, de certa forma, fala a mesma coisa, mas um jeito bonito de dizer que ele participou, tá bom? E qualquer dúvida e qualquer ajuda, vocês podem chamar, tá? Pedir modelo de avaliação descritiva, nós temos alguns também. Fiquem à vontade, tá bom? Certo? De uma forma bem objetiva, avaliação, planejamento e cronograma é isto. Ok? Fiquem à vontade para pedir ajuda. Vejo vocês no próximo vídeo, então, teachers. See you!